Amados, a liturgia de hoje, mais uma vez, graças a Deus, vem nos mostrar que o Senhor não se cansa de vir até nós. O Senhor não se cansa de se colocar em nosso favor. O Senhor não se cansa de estar junto. Só isso já é motivo de alegria, de conforto e de fortaleza. O Senhor não se cansa de vir em nosso auxílio. E a palavra de hoje assim nos mostra: Jesus que se compadece do seu povo. O Senhor, ao ofertar o pão, Ele oferta muito mais do que pão. Se vocês perceberam, da primeira leitura até o Evangelho, nós temos hoje o pão como figura-chave nas leituras. Na palavra pão era sinal de vida, sinal de bênção. Quando o Senhor oferta o pão, muito mais do que apenas o pão, o Senhor estava dando vida àquele povo. E o homem, nós, não somos capazes de manter a nossa vida sem que o Senhor venha em nosso auxílio. Ninguém aqui é capaz de produzir sozinho sequer o alimento que toma. Mesmo que você pense: padre, mas eu cresci na roça, lá o meu pai plantava tudo. Mas foi Deus quem fez chover na plantação. Foi Deus quem fez a semente vencer a terra, brotar e dar fruto. Então, mais uma vez, nós vemos aqui nesta leitura que é Deus que oferta vida àquele povo, que não tinha mais um norte, por isso eles procuravam o Senhor. Então, quando o Senhor multiplica o pão, quando o Senhor dá o pão para aquele povo, Jesus estava dando vida. Só que eu vou além. Nosso Senhor, muito mais do que dar vida, Ele também quer dar sentido a essa vida. Uma vida que não tem sentido não é vivida. Quantas pessoas que não vivem, sobrevivem, ou de forma tão baixo astral, vai vivendo. Já viu que tem gente que responde assim: como é que você está, fulana? Estou vivendo, não é? Tô indo, odeio tô indo. Não fala para mim tô indo, por favor. Nunca na tua vida fala tô indo, porque eu pergunto: para onde? Para os quintos dos infernos? Que eu pergunto. Não fala para mim tô indo, não é? Que gente baixo astral. Como é que você tá? Tô vivendo, tô indo. Uma vida sem sentido não é vivida. Uma vida que não tem sentido, ela é muito mal sobrevivida. Quantas pessoas estão sobrevivendo? Somente. Nasce dia, põe-se dia, nasce dia, põe-se dia, e a pessoa está indo. Ela não percebeu que ela não está vivendo. Para ela está vivendo. O problema é esse. Para ela está vivendo, mas não está, porque não tem sentido. Quando o dia nasce sem sentido, ele já está acabado, acabou o dia. Se o seu dia nascer sem sentido, você já olha e fala assim: ah, que vontade esse dia acabar para eu dormir. Não é? Mas quando o seu dia tem um sentido, puxa vida, você faz ele render.
Você está cansado que só, mas você fala: ô Jesus, que vontade de aproveitar mais um bocadinho. Quantas pessoas têm vida, mas não vivem, porque não tem sentido. Então quando nosso Senhor, Ele multiplica aquele pão, quando nosso Senhor dá aquele pão para aquele povo comer, nosso Senhor está dando vida para aquela gente. Nosso Senhor está dando vida, vida no sentido mesmo de viver. Mas nosso Senhor está dando também um sentido. O pão era só um sinal. O pão não era o fim, não. A multiplicação do pão era só um sinal. O sentido era Ele, verdadeiramente Ele é o Messias. Ele é o final, Ele é o ponto de chegada. Mas muitas pessoas ainda não perceberam que Ele é o sentido da nossa vida. Que sem Ele eu não vivo. No máximo eu sobrevivo. Um dia após o outro, sem pretensão alguma. Eu só quero sobreviver. Ontem, pregando para as crianças, e eu estou usando a pregação das crianças em todas as missas. Eu amo pregar para a criança, porque você tem que quase fazer uma mágica para você conseguir traduzir isso aqui para os pequenininhos. E aí eu dizia para elas assim ontem, e me perdoem, eu não estou subjulgando a sua inteligência não, só que eu gosto das coisas simples. Sempre disse isso para vocês. Eu dizia para elas assim ontem: Jesus fez algo aí no Evangelho, não fez? Sim, o quê? Um milagre. Falei: foi um milagre? Foi. O que Ele fez? Multiplicou o pão e o peixe. Falei: verdade. Mas precisou de alguém. Aí elas ficaram me olhando. Falei: vocês viram que na história aí do Evangelho tinha alguém diferente? Aí eles falaram assim: um menino. Falei: exatamente. Para o Senhor multiplicar o pão e o peixe, teve que ter um menininho que deu tudo que ele tinha, e que era apenas 5 pães e 2 peixes. Que beleza, minha gente. Que fantástico. Jesus pegou tudo que aquele menininho tinha, e que não era nada. Eu fico imaginando, essa é a cabeça do padre. Vocês sabem que a minha cabeça funciona de forma meio louca. Eu fico imaginando aquele tanto de gente sentado assim, ó. Jesus de pé e chega o menininho. Jesus, é só isso aqui, ó. 5 pães e 2 lambarizinhos que eu peguei ali. Eu fico imaginando o constrangimento dele. E ao mesmo tempo eu fico imaginando Jesus olhando para aquele moleque falando assim: é tudo que eu preciso, rapaz, vem cá. Deixa eu te dar um abraço aqui. Vem cá, que beleza, vem cá, meu filho. É só o que... 5 pães e 2 peixes? Bota todo mundo sentado aí. É só o que eu quero, filho, é só o que eu preciso. Me dá aqui. Eu fico imaginando aquele menino chegando para Jesus sem nenhuma expectativa, e nosso Senhor olhando para ele dizendo: era só o que eu precisava. Dá aqui para mim. Quantas pessoas, eu digo isso em nome de Jesus, como seu padre, quantas pessoas não trabalham na igreja porque acham que o dom que tem é pequeno? Quantas pessoas não se colocam à disposição do Senhor porque acham que não tem nada para oferecer? Quantas pessoas não trabalham? Quantas pessoas não arregaçam as mangas e falam: Jesus, estou com o Senhor, porque acha que só tem 5 pães e 2 peixes. E eu imagino Jesus olhando para aquele jovenzinho dizendo: filho, é tudo o que eu preciso, dá aqui para mim. E aí o Senhor pegou o pouquinho daquele menino, que a gente vai perceber que era tudo, hein? Não se engana não, não acha que era pouquinho não. Nosso Senhor pegou o pouquinho daquele menino, mas era tudo que ele tinha,
Então um menino ensina para nós hoje que é preciso dar tudo para o Senhor. Aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes eram a vida daquele menino. Com o que ele ia se alimentar? Se era só o que ele tinha. E se ele não se alimentasse, o que ia acontecer com ele? Ele ia morrer. Você percebe que 5 pães e 2 peixes vão muito além de 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes para aquele menino era tudo, era a vida dele. Como se ele chegasse e falasse assim: Senhor, está aqui, é tudo que eu tenho, é a minha vida toda, fica para o Senhor. Que fantástico, gente, que beleza. A nossa vida precisa ser sacudida com esse exemplo. Aquele menino deu tudo que ele tinha, a vida dele estava naquele pão e naquele peixe. Ele não tinha mais nada para comer, ele não tinha nada. E ele teve coragem de falar: Senhor, é tudo que eu tenho, toma aqui. E ele colocou à disposição do Senhor Jesus. E eu fico imaginando, meu Deus, a alegria do coração de Jesus olhando para aquele menino e dizendo: dá aqui, filho, é só o que eu quero, é só o que eu preciso. E aí o Senhor pegou aquele e se alimentou. E diz a palavra que eram aproximadamente 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, hein? Porque as mulheres e crianças nem eram contadas. 5.000 homens. Todos comeram. E diz a palavra que eles recolheram cestos cheios, 12 cestos cheios do que ficou. E eu imagino aquele menino. Hoje eu estou olhando para o menino. Ele que deu tudo, que olhou para a bolsinha dele vazia. E aí Jesus multiplica o pão e todo mundo come. E sobra 12 cestos cheios. Eu imagino Jesus olhando para aquele menino e falando assim: pega o quanto você quiser, leva para casa, leva. Eu imagino aquele menino que só tinha 5 pães e 2 peixes, enchendo a bolsa de pão, de fartura. Porque Deus, quando faz, Deus faz por completo. Deus não faz um pedacinho, Deus não faz mais ou menos, Deus faz tudo, Deus faz muito. Aquele menino que deu tudo que ele tinha, um pouquinho de pão e de peixe. Eu imagino que no final Jesus olhou para ele e falou assim: filho, pode pegar, leva o quanto você quiser para casa, leva para sua família. E aquele menino chegou em casa com algo que ele não tinha, porque Deus fez, Deus foi capaz de realizar na vida daquele povo, porque um menininho ensinou para mim, que sou padre, para nós que somos igreja, que é preciso dar tudo. E aí o Senhor ensinou para ele que quando a gente dá tudo, o Senhor completa ainda mais o nosso tudo. Aquilo que a gente achava que era tudo, a gente percebe que Deus pode transbordar. Deus foi fiel na vida daquele menininho, porque ele foi fiel a Deus, deu tudinho. Que beleza de imagem é esse evangelho para nós. Aquele menino deu tudo. E depois o Senhor Jesus certamente o retribuiu 7 vezes mais, símbolo da perfeição e da beleza. Quantas vezes nós não nos ofertamos a Deus porque nós achamos que o nosso pão e peixe é pouco? Quantas vezes nós não nos ofertamos a Deus porque nós achamos que o nosso pão e o nosso peixe é pouco e não vai saciar a fome de ninguém, e é tudo que o Senhor precisa? Quantas vezes nós não trabalhamos para o Senhor porque nós achamos que não somos capazes, mas nós esquecemos que quem multiplica é Ele. É o Senhor quem multiplica. A nós cabe a oferta, a Ele a multiplicação. Só que nós nos esquecemos disso. Então, amados, é preciso que nós tenhamos a coragem de nos ofertar. Ainda na missa de ontem, às 18 horas, sempre quando eu prego, eu digo para Jesus: fala comigo.
Fala comigo. Que a minha pregação me alcance primeiro. Que as minhas palavras me firam e me curem. E ontem na missa das 18 horas eu disse algo que depois eu fiquei refletindo até agora. Essa frase está na minha alma e no meu coração. Está me fazendo pensar. Porque quando a gente fala em doação, a gente logo pensa em algo físico. Em meter a mão no bolso, catar meia dúzia de moeda e dar para alguém. Em dar um prato de comida. Sim, Deus seja louvado. Isso é válido, muito válido. Mas ontem pregando eu disse uma frase que só depois o Senhor trouxe ao meu coração. Que é assim: quão miserável é a esmola quando junto dela não vai um pouquinho de nós. Repito, quão miserável é a esmola quando junto dela não vai um pouquinho de nós. A gente doa, a gente faz, a gente se doa. Só que muitas vezes a gente acha que o que a gente dá já é o suficiente. A gente acha que o que a gente faz já está bom. E a gente esquece de se colocar. A gente doa, a gente oferta, mas a gente não se coloca. Quão miserável é a esmola quando junto dela não vai um pouquinho de nós. E aí eu dizia para as crianças ainda, lição primeira que nós temos que aprender com esse evangelho: quem reparte é mais feliz. Aí elas repetiram: quem reparte é mais feliz. E aí eu disse, segunda lição que nós temos que aprender com esse evangelho: repartir quando eu tenho muito é fácil, é moleza. Aí eu dizia para elas assim, desculpa padre o exemplo, mas eu gosto ainda de coisas simples. Eu dizia, quando o armário da nossa casa está cheio de pacote de biscoito recheado, a gente quer dar um biscoito recheado para cada amigo que nós temos. Mas quando a gente tem um pacotinho de biscoito recheado na bolsa, a gente quer comer escondido, para que ninguém peça para nós um biscoito. E aí elas riram como vocês e disseram, é verdade, padre Julinho, mas é verdade mesmo, gente. Para de se enganar em nome de Jesus. Para de se enganar. É fácil fazer caridade quando a gente tem muito. É moleza. É moleza a gente fazer caridade quando está sobrando. É fácil. Para de se enganar. Pode parar em nome de Jesus. Difícil a gente fazer caridade quando a gente só tem 5 pães e 2 peixes. Aí eu quero ver quem é corajoso. Aí eu quero ver quem é corajoso de fazer caridade quando só tiver 5 pães e 2 peixes. Porque nós sempre pensamos assim, ao menos eu, não sei você. Se eu der hoje, amanhã eu não vou ter. Então eu preciso guardar. Só que eu quando penso no meu amanhã, eu esqueço que o hoje do meu irmão ele já não tem. E esqueço de dar a ele. Querendo proteger o meu amanhã, eu esqueço que hoje ele não tem. E aí, eu preciso guardar. Fazer caridade quando a gente tem muito, até quem está aí fora está fazendo. Até quem está no mundo que não acredita em nosso Senhor Jesus Cristo, está fazendo caridade porque tem muito. Pega essas grandes multinacionais aí, ó, estão alimentando e estão vestindo um montão de gente. Mas eles têm muito. Eu quero ver fazer caridade quando só se tem 5 pães e 2 peixes. Aí é preciso confiar na providência. Falar, Senhor, eu só tenho isso, eu vou rachar aqui no meio. Vou dar um pedaço para o meu irmão e vou ficar com um pedaço. Aí a gente começa a viver 5 pães e 2 peixes. Porque aquele menino deu tudo. Ele não falou, Jesus, deixa eu tirar um pão. Deixa eu tirar um peixe, Senhor. Fica com 4. Fica com um peixe só. Foi tudo. Tudo. Mas que beleza, eu ainda volto àquela cena. Eu imagino a cara de felicidade daquele menino. Padre, você tem umas coisas loucas. Eu imagino
a cara de felicidade daquele menino, quando ele olhou para aquele tanto de cesto cheio de pão. Eu imagino a alegria do coração dele, quando Jesus falou para ele: pode levar, pode levar. Concluo dizendo: ainda assim, é fácil dar do que eu tenho, difícil é dar do que eu sou. Quantas vezes a nossa caridade resume-se em dar o que eu tenho? Só que eu me omito e eu esqueço de dar o que eu sou. Eu esqueço de me repartir com o outro. Eu esqueço de me dar ao outro. Eu esqueço de me ofertar ao outro. Isso também é caridade. Meu irmão e minha irmã, você que é casado, você que tem família, filho, esposa, esposo, caridade é também ofertar-se do outro. Chegar cansado do trabalho, de um dia inteiro na labuta, olhar para Jesus e falar: Senhor, eu só tenho 5 pães e 2 peixes, mas eu vou me ofertar para minha esposa, eu vou me ofertar para o meu filho, eu vou parar um bocadinho com ele. Isso também é caridade. Quantas vezes eu me omito? Quantas vezes eu me omito? Eu dou o que eu tenho. O meu filho tem o melhor plano de saúde. O meu filho estuda na melhor escola que tem. O meu filho veste a melhor roupa que tem. Faz as melhores viagens que tem. É fácil dar o que se tem. Difícil é dar o que se é. Aí entra aquilo que nosso Senhor fez. Não quero me estender nessa homilia, mas que evangelho riquíssimo. Olha, perceba, olha, vê se vocês vão lembrar de alguma coisa aqui. Jesus pediu para que sentassem. Jesus tomou o pão, deu graças, distribuiu aos que estavam sentados, e todos comeram o quanto queriam. Nosso Senhor aqui prefigura aquilo que ele ia fazer na última ceia. Ele deixa de dar somente o pão. Aqui Jesus deu o pão que alimenta o corpo. O pão que alimenta o corpo é a nossa caridade. Quando eu pego um dinheiro, quando eu pago uma comida, quando eu dou uma bolsa de compra, é o pão que Jesus está dando aqui. Mas nosso Senhor ultrapassou essa caridade. E aí ele foi para a mesa da última ceia e ele disse: isso é o meu corpo. Ele deixa de dar do pão e começa a dar dele. Jesus ultrapassa o limite da caridade. Ele deixa de dar aquilo que ele tem para dar de si. E é isso que o Senhor nos convida. O que é a Eucaristia que você está dando para a sua família? Você não é padre, eu não sou padre, eu não posso consagrar a Eucaristia, é verdade, mas você pode se ofertar, e isso é a Eucaristia. Você pode se ofertar para a sua família, você pode se ofertar para os seus filhos, você pode se ofertar para a sua esposa, você pode se ofertar para o seu esposo, e isto é a Eucaristia. Jesus deixa de dar apenas o pão e dá de si para o outro. Enquanto nós estivermos na caridade, no âmbito de dar o que eu tenho, que já é muito bom, mas ainda não é o excelente. O excelente é dar aquilo que se é. O excelente é ofertar aquilo que se é. Então, muito mais do que você dar tudo para os seus filhos, muito mais do que você dar tudo para a sua esposa, muito mais do que você dar tudo, dê de você. Mesmo que o seu ofertar seja sentar do lado e ouvir. Mesmo que o seu ofertar de si seja dizer para o outro: eu estou do seu lado, conta comigo. Mesmo que o seu ofertar de si seja chorar junto, dizer: eu não tenho nada para dizer, mas eu estou aqui contigo, conta comigo. Isso é Eucaristia, é ofertar. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. É dar de si. Que beleza de evangelho, que fantástico. Nosso Senhor nos convida a ir além. Desculpa se o padre se estendeu um bocadinho mais, mas é preciso que a gente entenda que caridade é muito mais do que dar o que eu tenho, é dar o que eu sou. Aquele menino, nos 5 pães e 2 peixes,
Ele não deu só o que ele tinha, ele deu o que ele era, porque naquele alimento estava a vida dele, era tudo que ele tinha. Que essa semana nós também tenhamos a coragem de viver essa dimensão caritativa, de sim, é evidente, dar o que eu tenho, isso ajuda muito, dar para quem não tem, isso ajuda muito, mas dar quando eu também não tenho, isso é evangélico. Dar quando eu tenho pouco, isso é fé. E dar de mim, isso é Eucaristia. Que nós também tenhamos a coragem de viver essa dimensão. Que nesse brevíssimo instante de silêncio, que você peça a Jesus a graça de se ofertar, de ser entrega para o outro. Muito mais do que dar o que se tem, dar o que se é. Mesmo quando você julgar que tudo que você seja não passe de 5 pães e 2 peixes, é apenas disso que o Senhor precisa para multiplicar. Que você seja oferta e doação, tendo a certeza de que o Senhor é capaz de multiplicar e de transformar o pouquinho no muito. Que essa semana, Jesus, nós tenhamos a graça de nos ofertar. Amados, a liturgia de hoje, mais uma vez, graças a Deus, vem nos mostrar que o Senhor não se cansa de vir até nós. O Senhor não se cansa de se colocar em nosso favor. O Senhor não se cansa de estar junto. Só isso já é motivo de alegria, de conforto e de fortaleza. O Senhor não se cansa de vir em nosso auxílio. E a palavra de hoje assim nos mostra Jesus que se compadece do seu povo. O Senhor, ao ofertar o pão, Ele oferta muito mais do que pão. Se vocês perceberam, da primeira leitura até o Evangelho, nós temos hoje o pão como figura chave nas leituras. Na palavra pão era sinal de vida, sinal de bênção. Quando o Senhor oferta o pão, muito mais do que apenas o pão, o Senhor estava dando vida àquele povo. E o homem, nós, não somos capazes de manter a nossa vida